Fala pessoal, meu nome é Fernanda Lamana, eu sou fundadora e líder do Ministério de Styling do Alto Monte desde 2018, é isso mesmo, desde 2018. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história e como que o ministério todo começou. Vem com a gente! Eu atuo no mercado de moda há mais de 10 anos, então eu brinco que eu sou uma multitasking no mercado de moda, né? Com produção, direção criativa, coach de moda e imagem. E eu quero explicar para vocês um pouquinho como é que eu me converti e como é que o ministério chegou até aqui. Eu me converti em 2011, já faz um tempinho, né? E foi algo muito sobrenatural que aconteceu. Eu estava passando naquele momento por uma situação muito desafiadora dentro da minha família. A minha avó tinha ficado doente com câncer. E foi quando uma pastora foi lá orar por ela. E nesse momento, quando ela foi orar pela minha avó, ela perguntou: mas eu posso orar por você também? Falei: claro, pode orar. E ali eu tive uma revelação de Deus de algo que era tão simples, mas que ao mesmo tempo era algo que somente eu poderia saber. E ela trouxe que todos os dias eu chorava dentro do banheiro do meu quarto. E Deus estava ali presente comigo, cuidando de mim. E aquilo foi uma revelação tão profunda, porque eu sei que é algo muito simples, mas Deus sabe como tocar no coração de cada uma das pessoas, né? E logo em seguida, ela me levou para uma outra pastora. Essa outra pastora também orou por mim. E Deus ainda trouxe uma revelação um pouco mais profunda ainda, de algo que só eu sabia. E naquele dia, o Senhor me pediu para que eu tomasse uma decisão. Ele me revelou todos os planos que o inimigo tinha para a minha vida. Ele me mostrou para onde o inimigo estava querendo me levar. E ali ele perguntou qual era a decisão que eu tomava. Se eu queria ir com ele ou se os planos do inimigo eu ia continuar seguindo. Eu naquele momento eu falei assim, Deus, não sei muito como é que anda com você, mas vamos aí com você, porque pro outro lado eu não quero ir. Então assim, foi um pouco da minha conversão e como de verdade eu conheci a Deus e o amor dele por mim. Eu cresci dentro de igreja católica, minha família é toda católica, dentro de colégio católico. Então, todos os domingos a minha avó terminava me levando à igreja, cantava no coral, era presidente da comissão de formatura, cuidava ali, as freiras, né, estavam sempre ali cercado, mas ao mesmo tempo eu tinha o conhecimento de quem era Deus, mas eu não tinha a revelação do amor e de como é andar com ele. Então, todo esse processo, quando Deus começou a me revelar quem ele era, foi aí que eu comecei a descobrir quem verdadeiramente era Deus. Nesse período, uma coisa que aconteceu foi que ele começou a me trazer palavras proféticas sobre moda. Eu falo que eu nasci, né, dentro do mundo da moda, porque eu sempre gostei. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento, eu estava trabalhando em agência, estava num cargo muito legal e também era uma das coisas que eu queria trabalhar e que eu queria atuar. Só que lá, o que acontecia? Não estava atuando dentro do mercado de artes, entretenimento e moda, que era o que Deus de verdade tinha para mim, né? E quando Deus, naquele momento, me trouxe uma revelação, ele falou assim, bom, agora você vai atuar no mercado de moda, e aí, vamos? Falei, beleza, vamos. Eu larguei tudo, não sabia como fazer, não sabia o que ia acontecer, mas ele tinha uma provisão, porque naquele momento, uma das coisas que ele fez foi que a agência que eu trabalhava terminou me contratando como a pessoa que ia cuidar da parte de moda dentro da agência. Então, abriu uma área ali, uma área que não existia, meio que uma demanda ali que aconteceu, e eu comecei a ter eles como cliente. Eu não sabia qual que eram os planos de Deus, mas ele já tinha um propósito para mim e que daqui a mais ou menos uns 6 meses, ele já ia me mudar de país e ia transformar toda a minha vida para que eu conhecesse ele de verdade. Então, contando resumidamente um pouquinho da minha história, como eu me converti, como a moda entrou, e a partir desse momento, quando eu disse sim e abri mão de todo o processo, de tudo que eu estava vivendo para viver de verdade o que Deus tinha para mim, aí, naturalmente, a gente chega à construção do Ministério Styling, que agora eu vou contar para vocês. E sim, ele começou em 2018. Já deu para entender que Deus ele vai trabalhando comigo de formas diferenciadas, né?
Em 2018, eu vim para Zion e estava fazendo o Caráter de Cristo com a Zoe, com a pastora Zoe, né? E se você ainda não fez Caráter de Cristo, já vou fazer um merchan aqui. Faz o curso, porque é maravilhoso. E quando finalizou o curso, eu tive algumas revelações, assim, sobre o que Deus queria. Deus começou a me contar um pouco sobre os planos e projetos que Ele tinha para a minha vida. Naquele momento, algo muito desafiador começou a acontecer, porque eu vim um dia num culto aqui na igreja na Zion, e vocês sabem, né? Vocês vão me entender que quando Deus quer alguma coisa da gente, Ele fica lá, né? Falando, até a gente obedecer aquilo que Ele pediu. E assim, quem conhece a Zoe sabe, ela é uma pessoa super aberta, querida, mas ela é muito reservada. E eu também, por mais que eu seja super comunicativa, eu também sou muito reservada. Então, para mim, simplesmente, depois que eu fiz o curso ali de caráter com ela, a gente conversava, né? A gente teve algumas situações, mas a gente não tinha ainda criado uma intimidade, né? Então, eu falei, Deus, mas como é que eu vou chegar nela e falar, oi, Zoe, tudo bem? Deus veio aqui e me pediu, ele tá o culto inteiro de domingo me pedindo para eu falar com você, para te ofertar o meu trabalho. Tipo, não fazia sentido nenhum, entendeu? Mas Deus ficou lá falando, e eu falei, então beleza, vou lá. Fui lá com toda ousadia, com cara e coragem, fui lá falar com ela. E a Zoe toda daquele jeitinho dela, delicada, carinhosa, né? Obrigada, querida. Te agradeço muito, mas outras pessoas também já me ofereceram. Eu vou pensar, mas é não. E daí eu lembro que eu voltei para casa, voltei no carro e falei assim, Senhor, se você quer que essa conexão de verdade aconteça, você toca no coração dela. E nesse momento, você faz aí com que isso aconteça de verdade, né? E foi o que aconteceu. Isso acho que foi no domingo, se eu não me engano, logo na segunda-feira, ela já me mandou um WhatsApp, disse que o Espírito Santo tinha tocado no coração dela e que ela tinha se sentido respeitada de uma forma tão diferente que pela primeira vez ela ia aceitar que eu fizesse o processo, né, de coach de moda e imagem junto com ela. Marcamos logo na sequência, na própria quarta-feira. Fomos lá, a gente conversou, vim aqui, marquei com ela. Quando acabou o processo, a gente marcou uma reuniãozinha de 2 horas. Quando acabou o processo, ela falou, obrigada, foi ótimo, né? Foi muito bom te conhecer. E eu falei, não, vamos ficar juntas 12 semanas. E daí ela fez uma cara do tipo, tá bom, vamos lá, né? E dentro desse processo, Deus começou a me aproximar, a gente começou a criar intimidade, começamos a desenvolver um trabalho de imagem juntas. E dentro desse tempo, em 31 de dezembro de 2018, eu tive o sonho mais real e mais revelador de toda a minha vida. Eu lembro que eu fui dormir 5 horas da manhã e acordei às 5h05 da manhã. E nesse sonho de 5 minutos, eu cuidava de todas as bandas do Alto Monte, que naquele momento não fazia sentido algum. Porque não fazia nem sentido eu ter começado um processo com a Zoe, teoricamente, né? Porque Deus tinha planos e Ele foi me revelando aos pouquinhos. E eu anotei o sonho, e foi um sonho tão real, mas tão real, que eu terminei anotando o sonho e voltei a dormir de novo. Virou 2019, começou o VDS. No VDS, eu comecei a receber uma série de palavras proféticas sobre o styling, sobre a moda e confirmações sobre aquele sonho. Só que ainda dentro do meu coração, aquele sonho não fazia sentido. E o Espírito Santo começou a falar, conta pra Zoe. E dessa vez eu falei, não, eu não vou contar. Se você quiser, você vai lá e você conta para ela. Então, assim, já deu para perceber que eu tinha muito problema de confiança, né? E muita questão de relacionamento aí com Deus, de não conseguir, de mesmo, né? Dessa questão da confiança mesmo, né? De estar aí brincando com ele. Pelo menos é bom que Deus tem muito senso de humor, né? Então, ele conhece cada um, então ele vai lidando com cada um do jeitinho certo. E nesse período... depois desse sonho, eu comecei a ter essas confirmações e daí, de verdade, Deus começou a trazer como que seria a construção do Ministério Styling. Foi VDS, que é a Voz de Sião, que é uma grande conferência que nós temos aqui na Zion, né? E lá
a Zoe me chamou perguntou para mim se eu poderia estar junto com ela para ajudar nos looks das bandas. Na hora, o Espírito Santo falou assim: lembra do sonho? Agora conta para ela. Eu contei para ela e naquele momento o sonho já realmente faria sentido, né? Porque ela já tinha me convidado para fazer aquilo. Só que assim, ao mesmo tempo que foi muito legal, tinha um grande desafio. E qual que era o desafio? Eu tinha uma semana para fazer 32 pessoas de bandas numa conferência imensa que eu não conhecia absolutamente ninguém. E o Espírito Santo me trazendo revelação de que aquele momento seria vitrine, que eu sou um Deus único, mas eu sou Deus de multiformas. E que apesar de eu ser único, de eu ser a luz, né, eu também me apresento como um Deus do arco-íris, com suas multiformas e com muitas cores. E aí começou esse processo. Então assim, quem sabia dessa vitrine? Era eu e ele. Beleza, começamos a produzir, vamos lá, conversando com todas as pessoas. E qual que era o grande desafio? Além desse desafio, né? Era trazer uma construção de imagem e de identidade para Alto Monte, na questão visual mesmo, né? Que ninguém sabia, que não existia dessa forma visual, muito direcionada com o que Deus estava querendo para abrir uma conferência. Então, assim, quem não assistiu os vídeos e as fotos das conferências, dá uma olhada depois, que quando abria o palco e Alto Monte entrava, eles eram um arco-íris. Então, cada pessoa representava ali uma cor que expressava o amor de Deus através de uma cor. Mas tínhamos também um outro desafio, criar uma identidade visual que também tivesse relacionada a qual é o propósito, a visão e a missão da Zion. Em 1 João 1,5, a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Um arco-íris, em sua essência, é só uma luz branca, assim como Deus. Ali, intencionalmente, ele estava querendo comunicar a vitrine, né? E foi aí que ele começou não só a querer expandir uma visão para fora, mas a expandir a minha visão também de quem era ele. Eu vou ler mais uma passagem em Gênesis 9, de 11 a 15, que fala: ele faz uma aliança para confirmar a sua promessa, e o sinal dessa promessa é a criação de um arco, chamado arco-íris, em sinal da lembrança dessa aliança eterna de Deus com tudo que tem vida e todos os seres sobre a terra. Quando o arco-íris aparece nas nuvens, é um sinal que ele nos mostra da sua promessa. Então, essa aliança é a comprovação de que Deus não é um Deus de uma só cor, mas que realmente ele se importa com todas as áreas das nossas vidas e com tudo que envolve a nossa vida. Então, se eu fizesse essa ligação, as cores, as 7 esferas, a gente conseguiria passar de verdade o que Deus estava ali se expressando de forma visual. Vou ler mais uma passagem só para trazer mesmo Bíblia e conceituar tudo que eu estou falando. Em Apocalipse 4:13, diz assim: o rosto brilhava como brilham as pedras, jaspe e sárdio, que são pedras semi-preciosas com aqueles tons vermelhos bem brilhantes. Em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Esmeralda é uma pedra muito bonita, de muita beleza e de muito brilho. E quando Deus ele vê o arco-íris, ele está olhando para a representação de quem ele é e para a aliança que ele fez aqui com a gente na Terra. Então, expressando, né, o seu coração, a compaixão e a misericórdia. E a partir dessa visão, Deus começou a expressar, através da imagem de cada músico, as suas multiformas. O meu objetivo, através do Ministério Styling, é mostrar que moda não é sobre roupas, mas é sobre pessoas. E que não é sobre algo fútil ou algo que simplesmente as pessoas olham de uma forma egocêntrica, mas é sobre pessoas, sobre a sua identidade, sobre a sua autoestima, sobre a sua autoimagem. E agora voltando um pouquinho na história, né, para contar aí como a gente chegou até aqui, estamos chegando, tá? Chegamos em 2020. Deus já tinha dado uma visão completa de como já tinha passado o VDS, Deus já tinha dado uma visão completa de como ele queria, né, todo esse ministério e tudo que ele tinha de expansão da visão e o que ele estava construindo. E o que aconteceu? Novamente ele trouxe um desafio.
No começo de 2020, a Zoe começou a me apresentar para as bandas, começou a me mostrar, começou a falar de mim e eu comecei a trabalhar as bandas em geral. E Deus tinha trazido um direcionamento que era cuidar de cada músico individualmente, para que verdadeiramente a gente conseguisse construir uma cultura interna e conseguisse construir uma fundação, trazendo de verdade para que eles conseguissem resplandecer a identidade deles. Mas para isso a gente precisaria trabalhar a identidade, para isso a gente precisaria verdadeiramente trabalhar individualmente cada pessoa. E naquele momento a Zoe falou: então, Fernanda, impossível. Olha aqui, toda a correria que a gente faz, como é nosso dia a dia, vai ser impossível trabalhar todo mundo, né? E daí, lá vamos nós novamente. Deus, se você quer que a sua visão se cumpra, vai lá e faz alguma coisa acontecer. E o que acontece? Pandemia. Apesar de não ter sido algo bom, mas foi a oportunidade de que todos teriam tempo da gente conseguir construir esse lugar, construir essa fundação do que hoje vem a se tornar o Ministério Style. Então, foi a oportunidade de conversar com cada um, de entender quem era cada integrante, de trabalhar realmente mesmo o processo, de mostrar que moda não era sobre roupas, mas era sobre pessoas. Só que tinha uma loucura dentro disso. Só existiam 2 pessoas nesse ministério, Deus e eu, para cuidar de todo mundo. E quem conhece as bandas do Alto Monte é gente pra caramba, né? Mas, ao mesmo tempo... Então, assim, tudo que vocês viram de lá pra cá, de EP, clipe, álbum, fotos, imagens, etc., foram 2 pessoas que criaram, Deus e eu. Depois voltou, né? Saímos da pandemia, as igrejas voltaram a ser presenciais novamente. Em 2021, nós gravamos agora o nosso último álbum, né, do Alto Monte. E foi nesse momento que Deus começou verdadeiramente a trazer pessoas para que a gente conseguisse fazer um trabalho muito mais legal e também por causa da proporção do tamanho do clipe, né? E em 1º de agosto, logo depois, o clipe acho que foi gravado mais ou menos no final de julho, no dia 1º de agosto de 2021, eu estava aqui no culto e Deus falou: a partir de hoje se torna um Ministério Style. E foi aí que tudo isso começou a acontecer. E assim, é só o começo de tudo que está por vir, porque nós começamos agora a construir todo esse lugar, mas eu espero de verdade que vocês vejam muitas cores, que elas reflitam a alegria, que elas reflitam o coração de Deus, que cada pessoa que veja as imagens dos músicos seja tocado verdadeiramente e seja transformado da sua identidade, da sua autoestima e da sua autoimagem. E que cada pessoa sinta no coração e entenda que moda não é sobre roupa, mas sobre pessoas e sobre resplandecer através da imagem a identidade de quem você é e de quem é ele em você. É isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido um pouquinho da minha história, um pouquinho de como todo esse ministério começou. E nos vemos, né? E nos vemos com muitas cores, muita alegria e até breve. Um beijo. Tchau, tchau.